Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Como vocês sabem, eu estou fazendo uma série de mensagens sobre o Evangelho de Marcos. E as mensagens estão sendo baseadas no livro A Cruz do Rei, de Tim Keller. Então, vocês olharam lá no grupo do WhatsApp? Então, vocês podem baixar o PDF, podem ler. Então, vocês podem, inclusive, se preparar antes da mensagem quando eu for pregar. Então, vocês acompanhem lá, eu vou colocar de novo o cronograma, e aí vocês podem me acompanhar, tá bom? Agora, tem uma coisa, antes da gente começar, peraí, deixa eu só colocar aqui o relógio para eu não passar muito tempo. Eu queria começar com vocês contando uma historinha, que é uma história de criança que o Tim Keller conta no livro dele, no capítulo 2, O Chamado, que as histórias de criança são interessantes porque tem muita coisa ali por dentro, sabe? Assim, embaixo da história principal tem algumas coisas interessantes. E essa história que ele vai contar é uma história, um trechinho de uma história de um livro o nome do livro é A Princesa e os Duendes, se não me engano, de George MacDonald. Virou um desenho animado que você acha facilmente no YouTube. Mas a história lá é interessante, tem um trecho interessante que é o seguinte: tem uns duendes, eles querem invadir o reino dos humanos e eles querem raptar a princesa Irene, que é a mocinha da história, né? E, bom, nessa história existem os doentes, existem o povo do sol, que são os seres humanos. Os seres humanos não conhecem muito bem, ou a família real não sabe muito bem o que está se passando desses duendes, mas tem uma hora lá que o espírito da tataravó da Irene, que também se chama, a Irene dá um presente para ela. É um novelo de um fio muito fininho, e esse novelo está amarrado num anel. Então ela coloca o anel no dedinho da sua tataraneta. E a ideia é mais ou menos o seguinte: toda vez que você tiver com problema, toda vez que você tiver numa dificuldade e não souber para onde ir, você siga esse fio. Aí ela olha e diz: mas eu não estou vendo fio nenhum. Aí ela diz: não, mas encosta aqui. Esse fio é tão fininho que você não consegue me ver, mas você consegue sentir. Toda vez que você estiver num momento com dificuldade, com problema, você procura esse fio e segue esse fio, que ele vai te levar em segurança. Confie em mim. E lá há pouco tempo acontece uma coisa parecida. Os duendes que queriam sequestrar a Irene para ela se casar com o rei maldoso lá dos duendes, ela começa a ouvir o som dos duendes e ela diz assim: meu Deus, o que eu faço? E ela teve a presença de espírito de olhar o fiozinho e seguir o fiozinho. E o fiozinho levou ela por uma passagem secreta e ela começa a seguir o fio. E ela começa a fugir. E ela começa a fugir e vai para uma floresta. E no meio da floresta ela vai para uma caverna. E na caverna ela descobre que é justamente o lugar onde estão os duendes. Ela diz: meu Deus, eu errei. Então eu tenho que voltar. Só que tem um problema com aquele fiozinho. É que só funciona para frente, não funciona para trás. Então ela tenta fugir para trás e não pode, não tem mais jeito. E ela não consegue mais sair. Então ela resolve seguir. Foi vovó que me deu esse anel, foi vovó que me deu esse fio, deve estar certo. E ela começa a seguir e encontra o amiguinho dela que estava preso pelos duendes. Ela diz: ah, agora eu entendi por que a minha avó me dirigiu para cá, para eu poder salvar meu amiguinho. E aí ele salva o amiguinho dela, ela salva o amiguinho, e aí ele diz: agora vamos embora, diz o amiguinho, vamos embora daqui. Aí ele diz: não, o fio está mandando eu continuar para frente. Aí ela diz assim: mas você vai confiar no fio, mesmo quando ele está mandando você ir nessa direção? Ela disse: sim, se foi a minha avó que me deu esse anel, deve estar certo. Vejam que metáfora interessante e linda do que é a vida cristã. Muitas vezes da vida cristã vai ser assim: Deus vai mandar a gente ir numa determinada direção que vai parecer que a gente está indo para a boca do leão, ou que a gente está indo para um lugar que é incrivelmente perigoso, mas Deus sabe o que faz. E muitas vezes a gente vai querer fugir, ou a gente vai querer andar em direção de onde Deus está apontando.
É assim com a vida cristã. E muitas vezes, nesse caminho em direção à obediência, nós vamos salvar muitos dos nossos amigos. Esse é o chamado de Jesus. O chamado de Jesus é que, mesmo quando as circunstâncias pareçam apontar noutra direção, ou que a gente deveria ir para outro lugar, o que Deus pede para mim e para você é que a gente obedeça e confie em Deus, porque Ele sabe para onde nós devemos ir. Tem uma coisa interessante, eu sempre conto aqui para vocês que muita gente acredita que um culto deve ser um lugar onde Deus vai revelar a você o que vai acontecer na sua vida, não é isso? Aí vem uma palavra de revelação aqui, uma outra colar, porque Deus vai dizer para você o que vai acontecer com você. Deus vai te dar o emprego, aquele problema financeiro e por aí vai, não é assim? E eu não estou dizendo que isso não aconteça não, meus irmãos, isso acontece. No livro de Atos, nos 28 capítulos do livro de Atos, você vai ver isso acontecendo 3 vezes. Então acontece muito. Se eu não estou enganado, são 3 vezes. Mas em 99,9% das vezes, Deus não quer dizer para você o que vai acontecer. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você ande na direção da obediência dEle e que você entenda que fé é a certeza das coisas que não se vê. E o chamado de Jesus para a gente é assim, da gente seguir em obediência a Ele. Então vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso, sobre confiar em Jesus, mesmo quando a gente está com medo e não sabe para onde a gente está indo. Vamos ver o que Deus tem a nos falar. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 1, de 14 a 27. Que o Senhor nosso Deus fale aos nossos corações nessa noite. Diz assim: depois que João, aqui é João o Batista, foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Então ele foi para a região da Galiléia para proclamar as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco... Justamente. Ops. É esse? Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com seus empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se, saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente, saiu dele gritando. Todos ficaram admirados, que perguntavam aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Tem mais um pedacinho, não tem? Não? É aqui? Se você olhar no texto, e a fama de Jesus se espalhava por toda a Galiléia, tá bom? Essencialmente é isso. Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações. Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, fala aos nossos corações, guarda as nossas mentes de todo barulho que está lá fora, de toda agitação, para que a gente aqui dentro possa ouvir a sua voz. Mais importante do que tudo é que nós sejamos edificados pela tua palavra, que saiamos daqui confrontados pelo teu Espírito para sermos sal da terra e luz do mundo. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero abordar com vocês 3 pontos nessa noite. O primeiro ponto é que Jesus nos convida a segui-lo. O segundo é que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E a terceira coisa é que para onde Jesus vai, nós
não poderemos ir. São os 3 pontos da mensagem dessa noite. Primeira coisa é que Jesus nos convida a segui-lo. Sabe, olhando essa história que a gente acabou de ler sobre Jesus chamando Simão e André para o seguirem, eu me lembrei de uma outra história que tem na Bíblia, que é muito interessante, que é uma história que está lá em Mateus 14. E se você tiver com a Bíblia, aí você pode abrir e acompanhar comigo. Eu vou contar mais ou menos em linhas gerais o que acontece. É mais ou menos assim, veja se não é. Jesus vira-se para os seus discípulos, vocês podem ir abrindo enquanto eu vou falando. Jesus vira-se para os seus discípulos e empurra eles para irem para o barco. E diz, vão indo na minha frente e eu vou depois, porque eu vou cuidar da multidão. E ele começa a conversar ou cuidar da multidão. Mas ao invés dele pegar o próximo barco, ou ele pegar um outro barco e ir em direção ao outro lado, a encontrar os seus discípulos, ele se retira e vai para o alto de um monte para orar em separado, que Jesus queria um momento de solitude. Mas ali naquele momento ele começa a ver as ondas e o vento batendo sobre o barco dos seus discípulos. E aí eu paro para você e vejo 3 coisas que começam a acontecer nessa história. Porque se você parar para pensar, o que acontece? Jesus, vendo que os seus discípulos estão em apuros, ele desce da montanha e ao invés dele pegar um barco para encontrar os seus discípulos, ele vai por cima do mar, andando sobre as águas em direção aos seus discípulos. E a história também, se vocês lembrarem, o que acontece é que Pedro, vendo o Senhor Jesus indo em direção a ele, diz, mestre, se és tu, manda-me ir contigo. E aí Jesus vem e diz, vem. Então, existe uma coisa interessante que Jesus está sempre convidando a gente a segui-lo, mesmo nas circunstâncias mais estapafúrdias, como essa. Se é mesmo, Senhor, manda-me contigo, então vem. Deus está sempre, Jesus está sempre nos convidando a segui-lo em todas as circunstâncias. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você nesse texto, que é um texto muito bonito, é que várias vezes, quando Deus chama a gente a fazer alguma coisa, e é Ele que está mandando, isso não significa que nós não teremos problemas ou dificuldades. É a primeira verdade que eu vejo nesse texto, porque foi Jesus que empurrou os seus discípulos para entrarem naquele barco. A segunda coisa que eu também vejo e que também dá um alívio danado para a gente é que todas as vezes que nós nos colocarmos em umas circunstâncias muito complicadas e que a gente não consegue se defender, Jesus vem ao nosso encontro. E a terceira coisa que eu também vejo que é muito interessante nessa história é que quando nós estamos em circunstâncias que parecem para nós muito complicadas, a ponto de nós estarmos com medo e acharmos que elas são muito maiores do que a gente, Jesus aponta para mim e para você que Ele é capaz de andar por cima das circunstâncias mais complexas da nossa vida. E é por isso que Jesus está andando sobre as águas, para provar que Ele é maior do que as dificuldades. Mas isso não explica o ponto essencial dessa história, que é a reflexão que eu quero fazer com você, que é o que tem na cabeça de Pedro de dizer, mestre, se és tu, manda-me ir contigo. Porque, afinal de contas, ele está dentro do barco. E o que tem na cabeça desse homem de virar para Jesus e dizer, legal, gostei de andar sobre as águas, quero ir também. O que vai na cabeça de um sujeito desse? Para você entender essa história, meus irmãos, e a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa entender o que veio na cabeça de Pedro quando ele aceitou esse convite de Jesus aqui, nesse dia, na praia, quando ele largou a rede. Porque, deixa eu explicar para vocês como é que se dava o chamado de um mestre naquela época para um discípulo. A primeira coisa que você precisa saber é que o mestre nunca chamava um discípulo, era o discípulo que escolhia o mestre. Mas a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, como é que funcionava esse chamado? Um garotinho de 5 anos de idade, naquela época, todo o sistema educacional da época no judaísmo funcionava assim. Tenha um pouco de paciência, porque eu preciso explicar isso com calma, tá bom? Ela tinha 3 etapas, e a primeira etapa era Beit Sefer. E o Beit Sefer, um menininho que não sabia ainda ler, ele aprendia a Torá. O que é a Torá? Quem sabe?
São os 5 primeiros livros da Bíblia. Muito bem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, não é isso? E aí, o que acreditavam os judeus? Acreditavam que o próprio Deus tinha ditado a Moisés todos os 5 primeiros livros da Bíblia. E o que eles faziam? Eles decoravam, aqueles menininhos, pequenininhos, até os 10 anos de idade, decoravam aquele texto. Quem me ajudou a ensinar isso foi Rob Bell. Eu não gosto de tudo que o Rob Bell diz, não, mas tem umas coisas que ele fala que foi uma sacação boa. E aí ele diz assim, o menininho ele era obrigado a memorizar grandes porções da Bíblia, e aí você virava-se para um menininho daquela época e dizia assim, fala para mim Gênesis 20, e ele tinha que repetir Gênesis, Deuteronômio 6, e eles tinham que decorar grandes porções do texto bíblico, da Torá, e eles tinham que reproduzir. Se o menino fosse bom, fosse um dos bons meninos que era capaz de decorar grandes porções do texto, ele ia adiante. Se ele não fosse, o que aconteceu? Ele diz, você é bom, você é temente a Deus, mas você não é capaz ou não tem o que é necessário para seguir adiante. Volte para a sua casa para aprender o ofício dos seus pais. Aí ele ia para o Beit Talmud, e no Beit Talmud agora eles tinham que aprender todo o restante. Então ele tinha que ler os livros proféticos, ele tinha que ler os livros poéticos, ele tinha que ler os livros históricos, ele tinha que decorar agora toda a Bíblia. Então alguém virava para ele e diz assim, eu tenho dificuldade de decorar o Salmo 23. Alguém virava para ele e diz assim, decore o Salmo 119. E ele decorava e falava o inteiro Salmo 119, completamente. Ele era capaz de reproduzir o texto bíblico. Se ele fosse bom, se ele fosse realmente bom, alguém virava-se para ele e dizia, você pode seguir adiante. Se ele não fosse bom, alguém virava-se para ele e dizia, você é temente a Deus, você com certeza é um rapaz estudioso, mas você não tem o que é necessário para seguir adiante. Volte para a sua casa e aprenda o ofício dos seus pais. Se ele fosse bom, ele ia para a terceira etapa, como se fosse o nível superior, que era o Beit Midrash. E no Beit Midrash, ele olhava para um rabino que ele admirava, e chegava para esse rabino e dizia assim, mestre, eu quero ser seu discípulo, o senhor me aceita? E aí o que fazia um rabino, ou um doutor, ou um mestre da lei naquela época? Explique para mim o que a Torá fala sobre casamento, ou sobre sacrifício, ou sobre divórcio, ou sobre... E o garoto tinha que explicar, e ele fazia uma sabatina no garoto. Se o garoto não fosse bom o suficiente, ele virava-se para o menino e dizia assim, meu filho, você é muito bom, com certeza, você é temente a Deus, você é um garoto ótimo, mas você não tem o que é preciso para me seguir. Volte para a sua casa e aprenda o ofício dos seus pais. Mas se um rabino aceitasse aquele menino, ele tomava sobre si o jugo daquele rabino, ou daquele mestre. É por isso que o nosso Senhor Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Isso significa que ele iria aprender a pensar, a viver e a agir como o seu mestre, como o seu rabino. E existia um ditado que dizia que siga o seu rabino, a ponto de que a poeira da sandália do seu rabino cubra completamente você, até que você seja completamente escondido pela poeira do seu mestre. Então agora eu e você podemos parar para pensar sobre duas coisas muito importantes sobre o que está acontecendo nesse texto bíblico. A primeira coisa que eu vejo é que onde estão André, Simão e os filhos de Zebedeu, João e Tiago? Eles estão pescando. Eles estão fazendo o ofício dos seus pais. Em outras palavras, eles não eram bons o suficiente. Eles não tinham o que era necessário para seguir os rabinos da sua época.
Primeira coisa que eu vejo nesse texto bíblico é que Jesus chama a gente que não tem, ou que o mundo acha que a gente não tem o suficiente. A primeira coisa que eu vejo é que Deus chama pessoas que a gente acha que não são capazes de seguir a Deus como você talvez ache. A primeira coisa que eu vejo é que Deus chama pessoas que nós, humanamente falamos, não achamos que elas são boas o suficiente, mas Deus nos escolhe apesar de nós não nos considerarmos boas o suficiente. Segunda coisa que eu vejo que é lindo nessa história é que nunca antigamente, no momento anterior, era um rabino que chamava os seus discípulos, mas Jesus é o inverso. Jesus é que chama a nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Segunda coisa que eu vejo é que Deus está chamando gente como eu e você, e pessoas que o mundo pode julgar que não são capazes, mas elas são. Não respondi ainda a história de Simão. Afinal de contas, por que Simão então pede para ir atrás de Jesus? Porque na cabeça de Simão, ele foi chamado por Jesus para fazer as mesmas coisas que Jesus. Na cabeça de Simão, ele quer fazer exatamente as mesmas coisas de Jesus. E é por isso que quando ele vê o seu mestre andando sobre as águas, o que vem na cabeça de Simão? Eu quero ser como o meu mestre, fazer as mesmas coisas que o meu mestre faz. Então ele diz: mestre, se és tu... Porque naquela época tinha um ditado que quando a gente ia morrer, vinha um espírito, né, vestido de branco e buscava você. Então muitos acharam: é o fantasma, quer dizer, vamos morrer hoje. Aí Jesus diz: acalmem-se, sou eu. Eu vim ajudar vocês. E aí Simão vira e diz assim: mestre, se és tu, manda-me ir contigo. Mas se você olhar o texto bíblico, tem uma coisa interessante, porque Simão começa a andar em direção ao nosso Senhor Jesus, e aí, enquanto ele mantém os seus olhos fitos em Jesus, ele anda sobre as águas. Mas existe um momento que acontece alguma coisa estranha. O que é? Ele tem medo e começa a afundar. E Jesus vai ao encontro de Simão, levanta ele de onde ele está. E isso também é a quarta grande verdade que a gente tem nesse texto, que toda vez que a gente tropeçar, ou toda vez que a gente afundar, Jesus mais que prontamente te restaura. Mas tem uma coisa interessante nessa história, porque o que Jesus diz aqui para Simão é muito significativo. Veja o que ele diz para Simão. Olha aí na sua Bíblia que você vai ver: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vocês estão percebendo o que Jesus está falando para Simão? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Se você mantivesse seus olhos fitos em mim, continuasse acreditando em mim, você era capaz de andar sobre as águas, mas porque você desviou seus olhos e começou a olhar para si mesmo, você afundou. Se você mantiver seus olhos em mim e tiver fé, você é capaz de andar sobre as águas. Sabe o que o texto bíblico está falando para mim e para você? Que Jesus acredita que a gente é capaz de andar sobre as águas. Que se a gente tiver fé, não importam os problemas mais complicados na nossa vida, não importa quão vai ser difícil e os problemas mais difíceis, se nós mantivermos nossos olhos fitos em Jesus e continuarmos avançando em direção a Ele, não existe problema que possa ser maior do que o nosso Deus. E Deus entende que eu e você somos capazes de andar sobre as águas. Meu irmão, você tem medo de quê? Porque o nosso Senhor Jesus está dizendo para mim e para você que Ele tem confiança que você é capaz de andar sobre as águas, que você é capaz de enfrentar os problemas mais complicados, enquanto mantiver os seus olhos fitos em Jesus. Você não tem por que duvidar, porque Jesus acredita em você.
Segunda coisa que eu quero chamar a atenção para você nesse texto é que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E eu acho essa história tão estranha. Presta atenção nesse texto que a gente acabou de ler, porque se você prestar atenção, Jesus vira-se assim, né? Eles estão na praia e eles estão lá trabalhando. E aí o que diz Marcos? Marcos conta uma história meio esquisita, né? Tipo assim, vinde após mim. E eles largam as redes e... Esquisito, né? Já pensou? Vem uma pessoa, vira para mim e diz assim, vem por mim. Eu te conheço, cara. Eu sei que você é. Coisa esquisita. Você tem que entender esse texto à luz de outros textos. E o Lucas 5 conta para a gente informação que Marcos preferiu não contar. Como é que foi o chamado de Pedro, que está lá em Lucas 5? Jesus está sendo pressionado por uma multidão e elas estão sobre ele e ele não está conseguindo espaço para conseguir ensinar aquela multidão. Então o que ele faz? Ele vira e diz assim, ô amigo, dá para você me dar uma carona aqui no seu barco para eu ficar um pouco mais afastado? Você me coloca no mar um pouco mais afastado, eu vou ter um pouco mais de espaço para poder falar com a multidão, porque se eu ficar muito perto, minha voz não chega lá atrás, tá bom? Tudo bem? E aí é exatamente isso, Jesus vai para trás com Pedro e ele fica ali falando no barco, e quando ele termina, ele vira-se para Pedro e diz o quê? Vamos a águas mais profundas. Vamos para o fundo. E Pedro não entende muito bem, eu acho, e ele diz, ok, tá bom, vamos dar um descanso e tal. E ele vira-se para aquele pescador experimentado, talvez um homem de uns 30 anos de idade, diz assim, joga a tua rede ali. E se você olhar o texto bíblico, Pedro vira e diz, eu passei a noite inteira pescando, e eu não consegui peixe. E eu sei pescar. E você é carpinteiro, cara. Você vai me ensinar a pescar? E Jesus diz, joga a tua rede onde eu estou mandando. E você sabe o que acontece, ele joga a rede, ele começa a pescar, e é tanto peixe que o barco parece que vai afundar, e os outros barcos têm que ajudar, não é isso? E naquele momento em que ele começa a puxar as redes, qual é a reação do apóstolo Pedro diante daquela situação? Aparta-te de mim, porque você é homem santo e eu sou pecador. Ele percebe que o nosso Senhor Jesus tem um poder sobrenatural que ele não tem. E aí é que Jesus vira-se para ele e diz assim, a vida inteira você foi pescador, mas se você me seguir, eu vou fazer de você pescador de homem. E é aí que ele larga as redes e segue Jesus. Talvez você não esteja entendendo o que isso está acontecendo. Esse homem vive da pescaria. O ganha-pão dele é pescar. E ele tem que contar com a sorte, ele tem que contar com as circunstâncias, ele tem que contar com os bons ventos para que ele consiga pescar e tirar a subsistência dele. Pode ter dia que tem, pode ter dia que não tem. Aí ele encontra o nosso Senhor Jesus, e o nosso Senhor Jesus diz assim, eu sou maior do que as circunstâncias, eu sou maior do que o vento, eu sou maior do que os peixes, eu sou maior do que o mar, e eu sou capaz de alimentar a sua vida como você jamais foi. Então de hoje em diante eu posso transformar você em um pescador de homens. Larga as suas redes e vem atrás de mim. E é isso que Jesus quis dizer, e que o texto bíblico quis dizer, quando diz que Jesus tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e fazei discípulos. Mas o que é interessante nesse texto é que o versículo 22 diz que todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. O que será que isso significa, meus irmãos? Tem uma ilustração que eu acho que conta muito bem essa história para mim e para vocês. Deixa eu contar para vocês. É o seguinte, imaginem vocês, eu já contei ela antes, vou repetir. É assim, imaginem vocês que
foi proclamada a alforria, a abolição. Por exemplo, nos Estados Unidos, vou contar como se fosse nos Estados Unidos, foi proclamada a abolição. E tinha um homem que era negro, um escravo, que toda vez saía de onde estava da fazenda, porque o seu senhor mandava ele buscar água no poço lá na aldeia, no centro da aldeia. E toda vez tinha um grupo de bullying, de pessoas, que ficavam diminuindo ele porque ele era negro e porque ele era escravo, e ficavam batendo nele. Tudo bem? Batendo, bullying, essas coisas, vocês entendem, né? Todo dia, no dia seguinte que é proclamada a abolição, ele está no centro da cidade, aqueles mesmos bullying vêm atrás dele. O que ele faz? Se ele sabe que ele é alforriado, ele pode enfrentar aqueles homens e dizer: de hoje em diante eu sou um homem livre, vocês não têm direito de fazer isso comigo. Evangelho, gente, e o evangelho que Jesus está pregando é o evangelho que disse: você foi liberto das garras do pecado, você não tem mais por que temer, eu te libertei. Mas veja uma coisa interessante, imaginem vocês que ele virasse e dissesse assim, esses homens que ouvem esse sujeito, vira e diz assim: quem é você para dizer para mim o que a gente pode ou não pode fazer? Nós vamos continuar fazendo com você o que a gente bem entende. Houve um decreto de que ele foi liberto, não houve? Mas se a lei não chegou aqui, não tem efeito nenhum. Estão entendendo? Se ele for até o xerife e o xerife não estiver disposto a fazer nada, ele vai ter que ele mesmo enfrentar as circunstâncias, ou enfrentar aqueles homens. Sabe o que é isso, gente? Isso é religião. Religião é quando alguém diz pra gente que a gente é capaz de enfrentar os problemas mais complicados da nossa vida, se a gente for duro e disser: não, mas eu não mereço, então eu posso enfrentar as circunstâncias. Era isso que os mestres da lei faziam e queriam. Você, pela lei, você tem uma lei, e a lei te liberta do pecado, então você é capaz de enfrentar os problemas mais complexos, você é capaz de amar as pessoas, você é capaz de perdoar, você é capaz. Eu estou dizendo para você, agora vai, enfrenta os seus medos, enfrenta os seus problemas, enfrenta as circunstâncias, tá certo? Tamo junto. Isso é lei. Evangelho é quando Deus nos liberta. Evangelho é quando Deus diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Evangelho é quando nós não temos mais o que temer, porque qualquer coisa, seja boa, seja ruim, veio da parte de Deus. Evangelho é quando eu sei que nada mais me prende. Evangelho é quando eu sei que Deus é maior do que as circunstâncias da minha vida. Evangelho é quando eu sei que Ele já me libertou. Evangelho é quando eu sei que Ele me ama profundamente a ponto de dar a sua vida por mim. Evangelho é quando eu sei que nada nem ninguém pode me fazer mal, porque a minha vida é do Senhor e eu estou seguro debaixo das suas asas. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. A quem temerei? Isso é Evangelho. Evangelho é a boa notícia de que Ele já completou a boa obra e nos tornou mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Isso tem algumas aplicações profundas para mim e para você. É que eu não preciso pagar mal com mal, mas eu posso pagar mal com bem, porque a Bíblia diz: minha é vingança. Eu posso perdoar as pessoas que me machucam. Eu posso abrir mão de tudo aquilo que eu acho que não me dá segurança, viver atrás do vento de riquezas. Eu posso abrir mão disso para viver para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E não é exatamente isso que os filhos de Zebedeu fazem? Existia uma coisa que impedia eles de seguirem Jesus, que era a empresa do Pai. E por causa disso, eles abrem mão disso para seguir Jesus. Jesus não está dizendo que você tem que largar seu emprego para seguir Ele. Jesus nunca iria dizer isso. Mas o que Ele está dizendo de fato é que se existe alguma coisa na vida da gente que impede a gente de seguir Jesus, Jesus deve ter autoridade sobre a sua vida e essa coisa não pode impedir. Existe um pecado inconfesso.
Existe um relacionamento que não é da parte de Deus. Existem coisas que você tem feito na sua vida que impedem você de seguir a Jesus, ou a sua vida não está de acordo com aquilo que Jesus diz. Você tem feito coisas na sua vida que não são de acordo com a vontade de Deus. Você é incapaz de seguir a Jesus. Mas se você, de todo o coração, confiar em Jesus, Ele transforma você em um pescador de homens. Amém? Terceira coisa, e o último ponto que eu quero contar para vocês é que não se perturbe o vosso coração. Creio em Deus, creio em mim. E aí Jesus, lá em João 14, vai falar uma coisa meio estranha, que é: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Não é isso? Os discípulos ficam tão tristes quando Jesus diz: para onde eu vou lá para a casa do meu pai, eu vou abandonar vocês, e tudo que eles querem é seguir Jesus, ou seguir o caminho de Jesus. Jesus convida a gente a segui-lo, mas para onde ele foi, nós não precisamos ir. Por que isso? Porque quando Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos, eu vou preparar-vos lugar. Sabe onde ele estava preparando lugar para mim e para você? Na cruz do Calvário. Porque é na cruz do Calvário que Jesus conseguiu colocar um lugar para mim na casa do Pai. Porque eu, por mim mesmo e pelos meus esforços, eu não seria capaz de andar sobre as águas. Eu não tenho toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Eu não sou capaz de fazer as coisas que Jesus faz, a não ser que Jesus prepare um lugar para mim na casa de Deus. E é exatamente porque ele foi capaz de ir até o final que eu posso segui-lo. A história mais bonita que eu tenho sobre isso é a ilustração do Getsemane. E eu já contei para vocês tantas vezes, mas ela me fascina. Jesus, sabendo o que vai acontecer com ele, ele vai até o Getsemane. E é o momento em que Deus tenta Deus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele logo volta atrás e diz assim: todavia não seja feita a sua vontade, a minha vontade, mas a sua. Não é impressionante isso? Como nosso Senhor Jesus poderia em qualquer momento virar para Deus e dizer: eu não vou, e eu não preciso ir. E ainda assim ele decide ir. Mas sabe quando que eu acho que Jesus percebeu que era chegada a hora dele, que ele precisava ir? Porque ele está suando sangue, ele realmente está vacilando. Aquela parte humana dele está sangrando sangue, e ele se retira com os 3 melhores amigos da vida dele, e ele vai orar. E vocês sabem a história. Ele está tão triste, ele está tão magoado, ele está tão comovido, que ele não consegue nem ficar perto dos seus amigos. Sabe aquela hora que você está tão triste, que você vai ser uma má companhia? E ele quer ficar longe, porque ele sabe que não pode ficar perto deles, é isso. Então ele se retira para orar, e ele está lá em um momento de profunda aflição. Não é possível que os seus discípulos não estejam percebendo isso. Ele está a um tiro de pedra. Ele está suando sangue, gente. E o que acontece? Ele volta para ver como é que os discípulos estavam no meio da noite. E os discípulos estão dormindo. Vale nada aquele bando de... dormindo. O homem mais importante da vida deles, o melhor amigo deles, está chorando. E eles estão dormindo. Está sangrando sangue, eles estão dormindo. É naquele momento que Jesus vira e disse para eles assim: é chegada a minha hora, vamos embora. É naquele momento que eu entendo que Jesus entendeu que era a hora dele sair daquele local. Por quê? Porque ele sabia que aqueles caras não valiam absolutamente nada, tá certo? E porque eles não eram capazes de ir onde Jesus iria, que ele percebeu naquele exato momento que ele precisava ir, que era chegada a hora dele.
Eles não têm jeito. Eles precisam de alguém como eu. Eu preciso de alguém como Jesus. Eu precisei de alguém como Jesus. Eu precisei de alguém que morresse na cruz por mim, que fosse o caminho que eu não consigo andar, para que toda autoridade fosse dada ao meu Senhor Jesus, para que Ele vencesse a morte e estivesse à direita do Pai, e eu pudesse hoje acordar e dizer: eu não temo mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Eu só posso dizer isso porque Ele venceu a morte por mim, porque eu não temo absolutamente nada. Eu não perco absolutamente nada, porque tudo que eu precisava receber foi me dado na cruz do Calvário, quando Ele levou sobre si os meus pecados. Você está com medo, meu irmão? Você está com medo de quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu não preciso temer absolutamente nada. Se Jesus aponta para a minha direção, eu não preciso mais olhar para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo da soberana vocação. Amém? Vamos orar, marcharemos cheios de coragem? Que Deus nos dê coragem, porque Deus é a nossa força e nós não temos o que temer. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Pai amado e bendito Deus do universo, Senhor dos senhores, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por todas as circunstâncias. Nós não temos o que temer. Nossas vidas são suas, nós somos apenas uma gota no oceano, mas nós sabemos que não somos como folha no vento. Nós não temos que temer, porque Tu estás conosco. Teu Espírito Santo habita em nós. Nós somos amados pelo nosso Deus. Tu nos dirige pelo caminho que nós devemos andar. E, Senhor, a única coisa que realmente importa para nós é não desapontar o Senhor. A única coisa que realmente vai importar na nossa vida é não deixar de seguir o caminho que o Senhor aponta, mesmo que pareça completamente contrário ao que a razão humana diz, porque o Senhor acredita em nós e o Senhor acha que a gente é capaz de andar sobre as águas e nós não queremos duvidar. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, que a paz que excede todo entendimento guarde as nossas mentes e os nossos corações. Senhor, o Senhor venceu a morte para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.